Olá, minha gal, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Letícia, também conhecida como Flor, e esse é mais um vídeo da minha oficina Crochê Consciente. A oficina patrocinada pela Lei Paulo Gustavo e também pela FUNCAP de Aracaju, Sergipe. Minha gal, esse é o segundo vídeo dessa saia daqui, incrível. Hoje estaremos terminando a saia, fazendo essa parte daqui de baixo e o cós. E para quem não assistiu o primeiro vídeo, tá aqui no meu canal, nessa mesma playlist aqui da oficina. Assistam, foi postado ontem. Então estaremos dando continuidade nessa saia hoje. E eu espero que vocês gostem do final do vídeo. Peço também que curtam e se inscrevam no canal caso estejam gostando do conteúdo. Então vamos conferir como ficou essa saia incrível. Percorri aqui toda a minha volta de meio ponto alto. O trabalho ficou assim. Já tá ficando uma gracinha. E agora eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Nessa segunda corrente aqui onde a gente começou o nosso ponto. E a carreira ficou assim. Para essa próxima volta, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer os babados aqui da nossa peça. Essa peça eu realmente quero ela um pouco babado, mas você pode continuar aqui fazendo carreiras retas e deixar a saia parecendo um saia-tubinho, né? Toda retinha e colada no corpo. Ou folgada, se aqui tiver um centímetros maior do que o seu quadril, né? Mas eu quero realmente ela com aquele efeito de babado. Então, eu vou começar a fazer aumentos aqui nessa volta. Eu vou fazer 3 correntinhas. Vou dar minha laçada. Na verdade, eu vou fazer 4, porque essa volta vai ser de ponto alto estendido. Vou fazer a peça toda assim, que é para tentar fazer ela mais rápido, essa parte daqui, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Nesse primeiro ponto aqui, a gente fez 4 correntes. A gente vem nesse mesmo ponto e a gente vai fazer mais 3. E como é que a gente vai fazer esse ponto alto estendido? Dei aqui minha laçada, laço aqui novamente a minha linha, em vez de tirar 2, eu vou tirar apenas 1. Vou laçar, tiro 2, laço, tiro 2, tá? Laço novamente apenas uma vez, entro aqui de novo nesse mesmo ponto. Tô com 3 laçadas aqui. Eu vou laçar aqui minha agulha, tirar apenas 1. Lacei, tiro 2. Laço, tiro mais 2. Esse é o ponto alto estendido. Vou fazer mais um aqui para ficar com 4. Tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2, tá? Ele fica um pouco maior do que o ponto alto convencional. Não vou fazer corrente de separação. Vou pular aqui um ponto de base. No próximo eu vou fazer mais 4. Opa, já fazendo um ponto alto normal. Um ponto alto estendido. 2. 3. 4. E assim eu vou fazendo até o final da peça. Sempre pulando um aqui. E isso vai fazer com que a peça, ela naturalmente, ela fique assim, criando as dobrinhas, tá? Você pode também estar fazendo com 3 ao invés de 4. Aqui. Realmente você que escolhe, tá? Eu vou seguindo assim até o final dessa volta. Sempre fazendo 4 e pulando 1. Vocês podem estar pulando 2 pontos, tá? Eu acho que até 2 pontos dá pra estar aumentando aqui
Mas eu vou fazendo assim até o final. Vão fazendo aí também, eu já retorno com vocês. Ele tá ficando assim. Percorri aqui toda a volta, fazendo essa mesma sequência de 4 pontos altos estendidos, separados por um ponto aqui, né? E aqui fiz meu último ponto. Aqui sobrou um ponto e eu vou fechar aqui na última corrente de base. Se caso no seu tenha faltado 2 pontos em vez de um, vocês podem fechar também que não tem problema nenhum. Agora o que é que vai acontecer aqui? A gente vai fazer agora uma sequência das mesmas carreiras agora que vai ser da seguinte forma. Vamos começar sempre voltando aqui no ponto, fazendo um ponto baixo, mais 2 correntes. Mais 3, na verdade, para simbolizar um ponto alto estendido. Aqui eu vou dar uma volta e vou fazer mais um ponto alto estendido aqui. Ficando com 2. Vou dar minha laçada, vir aqui nesse meio aqui e fazer 4 pontos altos estendidos. 2, 3, 4. E vou aqui sempre trabalhar no meio entre um e outro, fazendo aqui os meus pontos. E a gente vai seguir fazendo assim por toda a volta. Eu vou prosseguir aqui fazendo os 4 pontos altos estendidos por toda a volta. E chegando aqui eu mostro como é que a gente vai finalizar. Após percorrer por toda a volta com os meus pontos, o trabalho ficou assim. E aqui eu já estou aqui no meu último ponto, onde a gente iniciou com 2 pontos altos aqui estendido. Eu vou dar aqui minha laçada na agulha, vou entrar nesse ponto e vou finalizar com mais 2 pontos altos estendidos aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha de base. Vou vir aqui nesse outro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. E aqui dentro, um ponto baixíssimo. E aí agora a gente vai fazer carreiras de repetição, sempre com 4 correntinhas, dá a laçada e continua fazendo as carreiras de ponto alto estendido como a gente vem fazendo. E aí a quantidade de carreiras vai ficar a critério de vocês. Eu vou fazer algumas carreiras, ainda não sei quantas, mas eu acho que mais umas 6 por aí, vou ver quanto fica aqui do tamanho. Mas quando eu terminar de fazer aqui as minhas, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Então faça de vocês e a gente se encontra depois de terminar algumas carreiras aqui da saia. Voltei, minha Gal, após fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas no total, certo? Ela ficou assim. Eu já tinha terminado já o outro fio, comecei, já tinha usado um pouco desse já para fazer outra peça, então acabou sobrando isso, tá? E aqui com o meu preto, eu vou utilizar em outra coisa agora que a gente vai fazer. Mas antes, eu quero passar para vocês o seguinte. Para quem está fazendo com outra linha, ou outra numeração de agulha, aqui ficamos com 10 centímetros, basicamente, de babados aqui. Então, a peça ao total
fica com seus 28 centímetros, conta do square que a gente já tinha feito aqui, né? Então, para mim, aqui já está de bom tamanho. Vocês podem estar seguindo fazendo, né, essa carreira aqui de babado, mas é muito trabalhoso, então eu preferi deixar apenas de detalhe aqui e achei a coisa mais linda. E agora eu vou fazer a outra parte aqui da saia. A gente vai subir mais altura, porque ela ainda não cobriu, ela tá muito mini saia ainda, né? Então vou dar mais uma altura nela. E depois vamos começar o cós, tá certo? Então, agora vamos para essa parte daqui, que é a parte do restante da saia mesmo. E a gente vai fazer em carreiras circulares aqui. Antes de começar, eu queria dizer que vocês agora devem medir a cintura de vocês. Por quê? Eu fiz essa medida daqui com a medida do quadril, tá? Mas para a cintura eu vou dar uma diminuída, para quando chegar na parte da cintura, a saia dê um leve ajuste, certo? Mas para quem não precisa de ajuste, é só seguir carreiras retas, tá bom? Porque eu pedi para medir a cintura? Porque quando você mede a outra parte do seu corpo, onde vai ficar a cintura, a peça ela fica muito mais sob medida. Então, é muito importante ter essas duas medidas, né? A gente já mediu a do quadril e agora é importante também ter a da cintura, porque agora a gente vai para a parte da cintura. Primeiro eu vou construir aqui uns 5 centímetros de carreiras retas, certo? Que é para terminar minha saia, porque eu quero ela com essa altura. Então, escolham aí onde vocês vão começar a fazer o trabalho. Eu vou escolher também. Vou pegar mais ou menos na parte aqui onde eu comecei o trabalho aqui embaixo, mas vocês podem pegar em qualquer lugar, certo? Vou começar por aqui. Vou escolher minha cor preta para fazer essa parte da saia, até porque ela também que temos mais linha, né? Vou inserir aqui a minha agulha dentro do trabalho, fazer aquele nozinho inicial, começar com 3 correntes, simbolizando o primeiro ponto alto, e vou fazendo exatamente como a gente fez aqui, essa carreira de ponto alto. Sempre aqui entre um square e outro. A gente não faz aqui no meio, né? Só se vocês quiserem mesmo. Faz entre um e outro, aqui no meio e aqui no meio. E seguimos fazendo ponto alto para cada ponto de base. Já vou aproveitando para esconder o meu fio. E seguimos fazendo pontos altos. A minha ideia aqui é realmente fazer carreiras circulares. Mas aí eu vou fazendo essa carreira daqui, o trabalho ele vai ficando assim. Vocês vão seguir aí também, sempre prestando atenção, sempre nos pontos, não esquecendo de nenhum. Só se sua intenção for realmente já começar a diminuir. E tomando cuidado ali também no meio do trabalho para não acabar crescendo, né? Mais a peça. E aí a gente vai fazendo ponto alto sobre cada ponto de base aqui. Então, eu vou fazer aqui essa volta e inicio a próxima com vocês. Percorri aqui minha volta toda em ponto alto e já fiz aqui também o último ponto. Agora eu venho e coloco aqui um ponto baixíssimo nessa primeira corrente aqui do ponto alto que a gente fez. Ficando assim. E agora, nessa segunda volta, eu vou fazer umas diminuições.
já para ele começar a dar um formato melhor aqui para o corpo que eu quero. E já vou começar a diminuir para ele ficar no formato que eu desejo, tá bom? Então, se você não precisar fazer ajuste, você pode seguir reto. Mas agora, nessa volta, eu vou fazer 10 pontos altos e a cada 10 pontos altos eu vou fazer uma diminuição. Então, vou começar aqui com 3 correntes, vir aqui no próximo e fazer ponto alto normalmente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou meus 10, eu vou vir aqui, pego o meu fio, tô com 3 laçadas. Vou dar minha laçada, tira um, ficar com 2. Paro aqui esse ponto. Dou uma laçada aqui na agulha, venho no próximo ponto aqui, entro com meu fio, laço, puxo, fico com 4. Lacei, tiro 2, fico com 3, lacei, eu vou tirar os 3 de vez. E aqui eu fiz o meu primeiro ponto com diminuição, tá? Então, vamos lá fazer a sequência de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente a gente vai ter outra diminuição. Lacei aqui, venho aqui no próximo ponto, insiro minha agulha, puxo, fico com 3. Laço aqui a minha agulha, tiro apenas 2. Fico com 2. Laço novamente aqui minha agulha, venho no próximo. Entro aqui meu ponto, puxo, fico com 4. Laço, tiro 2. Fiquei com 3. Laço, tiro os 3. Aqui foi outra diminuição. E eu vou seguir fazendo assim até o final da minha volta. Se não ficou bom para vocês, diminuir 10, vocês podem estar diminuindo menos ou mais. Só que eu acho que 10 é uma quantidade boa para começar a peça a dar uma diminuída sem perceber tanto, né? Não ser tão brusco. Só dar uma leve ajustada aqui nos pontos, tá bom? Então façam aí. Quando chegar aqui eu retorno novamente. Fiz minhas diminuições. E aqui, gente, eu finalizei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria finalizado aqui com 9, né? Antes de unir aqui. Porém, eu vou terminar com uma diminuição, porque aqui eu já fiz 10 pontos e só diminuí no 10º, tá? Então, mesmo sem ter completado os 10, eu vou diminuir aqui ainda assim. Então, vou fazer aqui minha diminuição e fechar aqui com um ponto baixíssimo. E a volta, ela já deu um leve ajuste aqui na peça. Ficando assim. E nessa próxima volta, eu vou fazer outra volta de diminuição. Tô de ponto alto aqui, só que agora eu vou diminuir no 11º ponto. Depois do 11º ponto, né? Vou fazer 11 pontos. Quando chegar no ponto 12, eu faço minha diminuição. Exatamente como a gente fez nessa agora com 10. Depois eu vou fazer outra, tirando o ponto, diminuindo também, mas depois do ponto 12, certo? Exemplo. Agora a gente vai começar aqui com 3 correntes. Venho aqui, vou fazer 11 pontos. Já fiz um, né? 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz 11 pontos, dou minha laçada e aqui eu faço uma diminuição. Pego aqui, dou uma laçada, fico com 2, venho no próximo, laço aqui 2, depois laço 3. Dessa mesma forma, vocês vão fazer aqui, terminar essa volta, vão experimentar em vocês para ver se tá bom o ajuste ou se precisar mais um pouco, e aí vocês fazem a próxima volta. No meu eu creio que vai precisar, então vou fazer essa e mais outra com diminuição. A única diferença é que na próxima volta, em vez de fazer com 12 pontos, com 11 pontos, a gente vai fazer depois do ponto 12, certo? Gente, estou explicando assim para o vídeo não ficar tão longo, mas eu quero que vocês voltem o vídeo caso vocês não tenham entendido, para que a gente possa depois ir para a próxima parte, que é a do cós, certo? Então, vou fazer aqui a minha, vou fazer mais outra, totalizando aqui o total de 1, 2, 3, 4 voltas que a gente fez. E depois eu creio que já estejamos prontas para ir para o cós. Então façam aí e eu volto com vocês depois da próxima volta. Voltei aqui já com as minhas carreiras prontas e ela já deu um leve ajuste. E agora, gente, antes de chegar na parte do cós, eu vou precisar fazer um ajuste aqui nessa peça. Por quê? Aqui cobriu todo o meu quadril, mas agora eu gostaria de ir para a minha cintura. E para a cintura que eu estou fazendo, eu vou precisar diminuir aqui uns 8 centímetros de largura aqui desse quadril, certo? Então, desses centímetros aqui, eu vou diminuir 8. E vocês podem estar diminuindo aí em vocês, caso vocês precisem também desse ajuste, da seguinte forma. Você pode optar por ajustar na hora que for fazer o cós e fazer as diminuições, ou optar por fazer em pontos baixos. Eu optei em fazer das duas formas. Eu vou começar fazendo aqui a diminuição em ponto baixo. Então, eu peguei aqui todos os meus pontos, contei quantos eu tinha e dividi aqui por 8 centímetros para ver aqui quantos pontos ia dar e deu mais ou menos aí um total de 4 pontos. Vou fazer 3 pontos e no quarto eu faço a diminuição, tá? E assim eu vou fazer a minha carreira toda. Vou fazer em ponto baixo, que é para não entortar tanto o trabalho, e depois a gente vai pro cós. Então essa carreira daqui, como eu falei, ela é apenas para as pessoas que precisam fazer um ajuste para a cintura, porque essa daqui é para uma pessoa que ela tem o quadril maior do que a cintura, uns centímetros bem maior, entendeu? Então tem que dar esse ajuste para a peça não ficar folgada. Se você quiser parar a peça por aqui também, queira uma mini saia, você pode também estar colocando um cordão e ajustando no próprio corpo, mas eu não gosto tanto. Então eu vou fazer aqui a diminuição. Então, para você não ter dúvida do quanto você vai fazer aqui de diminuição, pause o vídeo, conte ponto por ponto, aqui anote quanto você tem, faça aqui o cálculo aqui da peça. Essa peça aqui tem 90 centímetros de quadril, então aqui chega no 45. Vamos supor que sua cintura seja 70 e o seu quadril 90, então você tem que diminuir 20 centímetros, o que vai ser 10 de cada lado, tá vendo? Então, quando eu descobri aqui os centímetros que eu precisava, eu vim aqui no ponto, unir, já que são 10 de cada lado, 20, eu vou contando aqui, né? E depois eu vou dividir
essa quantidade de pontos pela quantidade total para saber em qual ponto eu vou fazer a diminuição. Como o meu deu 3,5, eu vou fazer com 4, certo? Para não restar dúvidas. Eu acho que vai dar certo. Então vamos lá. Espero que vocês tenham entendido essa parte. E vamos lá, vamos iniciar aqui com um ponto baixo. Vou fazer aqui outro ponto baixo e outro ponto baixo. Como na minha soma deu no quarto ponto, aqui no ponto 4 eu faço a minha diminuição. E aqui eu sigo fazendo. Você pode colocar até um lastex aqui também, viu, gente? 2, 3, 4. Opa, no quarto ponto, eu aqui já faço a minha diminuição. E vou seguindo aqui. 1, 2, 3. No quarto, eu diminuo. Fico com 1, puxo. Fico com 3, puxo os 3. E assim a gente vai fazendo até o final. Terminando essa volta aqui, a gente vai para a última parte aqui da nossa peça, que é o cós. E aí eu vou fazer junto com vocês. Vão fazendo aí as diminuições de vocês e eu retorno quando tiver aqui. Fiz aqui toda a minha volta em ponto baixo. Terminei aqui ela. Coincidentemente, terminei com o ponto certinho aqui da diminuição, né? Mas se vocês não terminaram, não tem problema, gente. O importante é a gente realmente conseguir dar um ajuste antes de chegar no nosso cós. Já fiz ali uma correntinha e vou cortar esse fio. Nossa peça, ela tá desse jeito. E agora, a gente vai colocar o cós aqui da nossa saia. Então, vou voltar aqui com a minha cor pimenta rosa. E vocês agora podem pegar em qualquer parte aqui do trabalho. Eu vou inserir aqui o meu fio. E vou fazer e com o fio aqui inserido, eu vou fazer agora 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E com essas 11 correntinhas feitas, eu vou pular aqui 1, 2, na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Esse aqui se transformou em um ponto baixo e aqui a gente tá com o nosso segundo. E agora eu vou seguir aqui fazendo ponto baixo para cada corrente aqui de base. Dessa forma. Importante vocês saberem a altura que vocês querem do cós. Eu medi e essa altura aqui para mim tá o suficiente para esse tamanho, certo? E aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos baixos, eu vou vir aqui no próximo ponto de base. Deixa eu botar só esse fio aqui para trás, para não confundir. Venho aqui nesse próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. E aí eu volto o meu trabalho. E agora nessa volta, o que é que vai acontecer? Vejam que aqui nessas correntes tem a correntinha da frente e a de trás. Vamos começar a fazer um ponto em relevo, pegando apenas a cordinha de trás aqui do ponto. Tá vendo? Tem essa daqui
A gente não vai pegar essa nem as duas, vamos pegar apenas a de trás e vamos trabalhar nela os pontos baixos, dessa forma. Pegando apenas a corrente de trás do trabalho. Nessa última corrente, sempre a gente vai pegar nas duas, que é para o trabalho não ficar estranho aqui na gente, no nosso corpo. Feito a última corrente, a gente vira aqui o trabalho, pegamos a primeira aqui, não fazemos corrente nem nada, fazemos um ponto baixo dentro desse mesmo ponto de base e seguimos pegando apenas a corrente de trás do trabalho e voltando os pontos. Dessa forma. Essa última eu posso pegar aqui também. E agora, o que é que eu vou fazer em alguns casos? E aí não tem realmente receita, vocês vão sentindo no feeling, né? Eu vou fazendo outras diminuições aqui para dar mais ainda um ajuste, porque esse ponto aqui, quando a gente faz, ele acaba que tem uma elasticidade aqui, então eu quero ele menor do que a circunferência aqui da cintura que tá a minha peça, para o meu tamanho que eu estou fazendo aqui, né? E em alguns pontos aqui, o que é que eu vou fazer? Para fechar aqui, a gente sempre dá um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Aí eu vou vir no próximo, fazer outro ponto baixíssimo e fazer aqui o meu trabalho. Porque isso vai fazer com que a peça ela diminui um pouquinho mais, tá? E isso vai depender muito da cintura da cliente ou da sua cintura, da pessoa que você vai fazer, né? Aqui no final, sempre faço um ponto baixo nas duas correntes, viro, aqui também faço um ponto baixo pegando nos dois e vou seguindo aqui fazendo por toda a minha peça esse cós. Vou seguindo, seguindo, vou fazendo mais um pouquinho e daqui a pouco eu volto para mostrar como é que tá ficando. Voltei, depois fazer mais um tempinho aqui, assim tá ficando cós. Olha aqui também o efeito também que dá, né? Esse ponto em relevo. Acho que ele fica bem bonitinho. E aqui, acho que dá para perceber um pouco que deu uma diminuída, né? Um pouquinho aqui. Porque eu tô em alguns dos pontos fazendo essa diminuição. Porque quando eu estico assim, ele volta ao normal. E aí a pessoa que vai vestir, ela não vai precisar usar nenhum lastex, né? Não vai precisar fazer nozinho, porque vai dar para entrar aí na cintura dela perfeitamente, certo? Então faça aí a diminuição que vocês acharem necessário. Caso vocês vejam que ainda dá para diminuir um pouquinho, vocês desfaz mais um pouco de ponto e vai fazendo a diminuição, né? Porque realmente aí eu não posso passar a receita de como diminuir, porque vai depender muito do corpo de vocês, tá bom? Então vão aí no feeling mesmo e eu vou continuando, ainda falta ainda aqui o trabalho, tá vendo? E aí eu vou tentar ainda diminuir só um pouquinho aqui, e aí vou continuando fazendo normalmente. E vou fazer aqui mais um pouquinho para quem ficou com dúvida. Deixa eu desfazer aqui o que eu tô fazendo. E novamente, estou aqui com meus pontos, terminei
todos os pontos aqui dessa volta, venho no próximo ponto aqui de base, faço um ponto baixíssimo, e volto, pegando no ponto apenas de trás do ponto. No final da volta, eu sempre pego as duas alcinhas aqui, tá vendo? As duas. E na volta, subo aqui um pouquinho meu ponto, pego aqui esse ponto, faço um ponto baixo e volto pegando apenas a cordinha de trás aqui do ponto de base. Chegando ali, eu vou fazer outro ajuste para vocês verem como é que eu vou fazendo e não faço também em todos, porque a gente já fez uma carreira de ponto baixo ali, diminuído bastante, né? O que vai ajudar também a diminuir aqui nessa volta, tá, gente? Então, fiz em apenas alguns pontos mesmo para diminuir aí. Então, para fazer a diminuição, a gente tá nessa volta, eu vou fazer nesse ponto daqui um ponto baixíssimo, venho no próximo, faço outro ponto baixíssimo e volto normalmente fazendo aqui os meus pontos. Então, eu vou fazer ali até o final e a gente vai finalizar essa peça juntos. Então, espero que vocês tenham entendido a parte do cós. Façam aí o de vocês e a gente vai se encontrar no final, que é para a gente unir esse cós. E o trabalho está ficando dessa forma. Percorri toda a minha peça aqui, fazendo o meu cós. Percebam que aqui ele já deu uma leve diminuída, mas se eu esticar aqui, ele volta para o lugar, tá certo? Era realmente o que eu queria. E aqui, eu já finalizei aqui em cima, nessa parte de cá, os últimos pontos, porque eu fiz um ponto baixíssimo, comecei a fazer aqui, e vejam que o próximo já é o outro ponto. Então, aqui, nesse daqui, eu já fiz uma corrente para cortar o meu fio. Agora, eu corto aqui o meu fio, vou cortar um pouco maior, porque com esse próprio fio, a gente agora vai fazer a união de um lado a outro. E como é que a gente vai fazer essa união? Eu viro a peça, gente, o contrário, porque é como eu sempre gosto de fazer as minhas uniões. E aqui eu já uni um ao outro, tá vendo? E a gente vai unir essa parte com essa. Então, eu vou virar para cá, vou vir com a própria agulha aqui, vocês podem estar fazendo com agulha de tapeçaria também. Se eu ajeitar aqui, vou pegar esse primeiro daqui, os dois pontos, trazer aqui para dentro do outro ponto e vou fazer um ponto, uma correntinha aqui, né, para prender. E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar apenas os pontos aqui, nessa primeira, nesse primeiro daqui da frente. Quando a gente for fechar, vamos pegar nele todo. E nesse segundo, a gente pega apenas a parte de trás, como a gente vem fazendo, e fazemos um ponto baixíssimo. Entenderam? Aqui nesse daqui, o primeiro a gente vai pegar todo, que é as correntinhas que a gente iniciou. A gente pega aqui na correntinha. E nesse outro que a gente está unindo, pegamos na parte de trás, como a gente vem fazendo. E fazemos um ponto baixíssimo. E assim a gente vai unindo até o final ali, dessa mesma forma.
Chegando aqui já no final. Tá faltando 2 pontinhos aqui. Vou pegar aqui o penúltimo, fazer um ponto baixíssimo e pegar esse último. Normal ficar um pouco mais dificilzinho de pegar. E esse aqui é a correntinha. Passei por dentro, faço aqui o ponto baixíssimo. Agora, insiro, né, a agulha aqui dentro dessa corrente e puxo, fechando aqui o meu ponto. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a peça ficou. Deixa eu virar ela aqui pro lado certo. E ela ficou dessa forma. Aqui tem esse ajuste que a gente fez. Como eu falei, ele é opcional, tá? Só que eu acho que ele é importante porque geralmente o nosso quadril ele é um pouco maior do que a nossa cintura. Tem gente que quer mais, tem gente que quer menos, né? Depende muito do nosso corpo individual de cada um. E tem gente também que é a mesma coisa, basicamente, então não necessita desse ajuste, tá? Então, com o ajuste, ela ficou dessa forma. Vamos ver quanto de centímetros ela ficou no total. No total, ela ficou com 35 centímetros aí, certo? Então, ficou um bom tamanho para vestir ou uma pessoa pequena, cintura alta, ou uma pessoa maior, cintura baixa, fica confortável. Aqui no cós, ele ficou com 38 centímetros, equivalente aí a 76 centímetros de cintura. Só que esse daqui ele já tá já ajustado, né? Quando ele aumenta, ele dá aí o centímetro normal. Então, a pessoa que vai usar essa peça, ela não vai precisar usar nenhum elástico, a gente não vai precisar amarrar nada aqui, porque ela vai conseguir com que entre. Se tiver um pouco de dificuldade de entrar por baixo, é só a pessoa vestir por cima. A última parte agora da saia, que também é muito importante, né, a gente fazer, é os arremates. E aqui na parte de trás ficou todas as linhas aqui que a gente trabalhou a nossa peça. Então, a gente vai fazer em todas da seguinte forma. Pegamos aqui uma linha e vocês podem estar fazendo com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria. Eu sempre faço com agulha de tapeçaria porque ela me facilita e acaba sendo mais rápido, né, para terminar. Então, eu venho aqui com a minha agulha de tapeçaria e começo a fazer os arremates, que nada mais é do que passar a linha aqui por dentro aqui do trabalho. Eu sempre gosto de passar pela parte de trás, porque é o trabalho onde fica escondido, ninguém vê ali, né, as pontas soltas. E vou passando aqui de um lado, do outro, dou alguns nozinhos dessa forma, assim, e vou passando aqui por toda a volta para fazer um bom arremate. Então, você vai fazer com todos os fios essa mesma coisa aqui. Até ver, deixa eu passar aqui esse ponto aqui por baixo. Até ver que quando você puxar o seu trabalho, depois de algumas voltas, a linha ela não vai se mover para lugar nenhum. E aí você pode fazer o corte daqui do fio, bem próximo mesmo. E essa linha ela não vai ceder, ela vai ficar aqui no mesmo lugar. Então, você vai fazer com todos aqui os fios, virar o trabalho e a saia vai estar pronta. E assim ficou a nossa saia pronta. Achei que o ajuste ficou de bom tamanho. Ainda a pessoa não experimentou, por isso que eu não tirei a foto dela no corpo mesmo, mas acredito que ficou perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido, que tenham sacado também a ideia da gente pegar uma saia, uma roupa de referência e conseguir trazer algo novo, né? E se você gostou desse conteúdo, curta, salve, se inscreva no canal para ajudar com que outras pessoas possam ver esse vídeo e aprender crochê também.
junto com a gente. Então, encontro vocês na próxima aula e até mais!